Bom dia, pessoal. Meu nome é William e nós estamos aqui hoje para mais um Coach na Estrada. Legal, pessoal. Hoje, nesse podcast, nós vamos falar sobre como criar aí, como escrever o seu plano de carreira, tá? Mas para começar, a gente tem que ter em mente uma coisa muito simples, que é assumir a responsabilidade sobre a nossa carreira. Muitas e muitas pessoas acabam deixando esse tipo de responsabilidade na mão das empresas. Não que elas estejam 100% erradas, tá? Mas uma coisa tão importante na nossa vida profissional quanto o nosso plano de carreira não deve, em maneira nenhuma, ser delegado para outras pessoas. Então, por mais que as empresas queiram que você seja um excelente profissional, que você tenha qualificações e tudo mais, não necessariamente são as empresas que vão fazer com que isso seja verdade. A maioria das vezes é você que tem que correr atrás disso. O plano de carreira é uma coisa sua, independente da área, independente da empresa que você esteja, independente do cargo que você esteja agora. Então, é muito importante que antes da gente prosseguir, você tenha consciência de que você precisa mesmo assumir responsabilidade sobre isso, tá bom? Tá? Então vamos lá. Para a gente começar a criar um plano de carreira bacana, o que a gente precisa? A primeira coisa é identificar os nossos interesses, os nossos valores, quais são as nossas necessidades, quais são os meus objetivos pessoais, o que eu gosto de fazer, o que me dá vontade de trabalhar de manhã e falar assim, putz, isso aqui é legal pra caramba. Então, identificar esse tipo de coisa é muito importante para a gente poder começar a criar um plano de carreira da maneira correta. Porque se você cria um plano de carreira simplesmente baseado naquilo que a empresa quer de você, muitas vezes você vai enveredar por um caminho que você não gosta, um caminho que não te apetece. E aí você acaba ficando de saco cheio, fica insatisfeito, e muita coisa começa a dar errado na sua vida profissional por causa disso. Então, identificar o que você gosta, quais são os seus valores, ter os seus valores alinhados com aquilo que a empresa faz, tá no cargo que você também se divirta, não simplesmente seja algo que você esteja lá só para cumprir tabela ou só para bater cartão. Então, e se identificar quais são os interesses, valores, necessidades e objetivos pessoais é muito, muito importante, tá? O segundo passo, que é muito legal também, é desenvolver alguns objetivos de carreira. Que tipo de emprego você está buscando? Como é que você planeja chegar nesse emprego? Como é que você consegue chegar nesse cargo? O que é que você já faz hoje? As habilidades que você possui, que você tem agora, que você pode oferecer para um possível empregador nessa área ou nesse cargo que você está buscando. Tá? Então é muito importante saber isso também. Não adianta nada a gente não ter mapeado os tipos de habilidades que eu tenho para poder fazer determinada função, para poder atuar em determinado cargo, se eu não tiver tudo isso mapeado bonitinho. Então, os objetivos da sua carreira também contam muito. Então, saber que empresa que você quer trabalhar, que tipo de emprego que você está buscando. Ah, eu quero um trabalho que seja mais voltado para a área social, eu quero uma coisa mais exata, então eu quero, sei lá, matemática, alguma coisa que tenha matemática, alguma coisa para o lado de engenharia, eu quero um negócio que não lide tanto com o cliente, lide mais com números ou máquinas. Então, isso também é muito importante saber, beleza? O terceiro passo para você criar um plano de carreira consistente é explorar a carreira. Então, quais são os cargos e empresas do ramo que eu estou a fim de trabalhar, que existem no mercado, que estão contratando, que estão em expansão? Será que o mercado que eu estou buscando é um mercado consistente ou um mercado que é muito sazonal, por exemplo? Será que esse mercado tem realmente boas oportunidades de trabalho? Será que esse mercado que eu estou buscando me permite, por exemplo, realmente ter um plano de carreira? Será que eu vou entrar nesse ramo e eu vou começar a galgar degraus subindo da minha carreira? Será que existe essa possibilidade? Ou é um ramo onde os cargos são mais restritos e você não tem aí tanta margem de ascensão? Tá? Então isso é uma coisa interessante de se saber também, beleza? O perfil. Qual que é o seu perfil? Tá? Você é uma pessoa que gosta de começar as coisas, mas não gosta de terminar? Ou você é uma pessoa que adora finalizar um trabalho, mas demora um pouco para engrenar e começar a fazer as coisas? Então, a gente tem que a gente tem que saber perfeitamente qual é o nosso perfil, tá? Onde eu me enquadro dentro de uma cadeia profissional? Eu sou um profissional que planeja muito, ou eu sou um profissional que executa demais?
Então, nenhum dos dois lados é ruim, tá? Na verdade, a gente tem que ter uma ideia melhor daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu sei fazer bem. Então, se eu sou um cara que gosta muito de planejar, eu não vou procurar, por exemplo, um emprego onde eu só preciso executar as coisas. Porque aquilo não vai me satisfazer, aquilo não vai me deixar feliz. Tá? Então, na hora de decidir qual é a melhor carreira para você, é ideal que você tenha uma lista grande, tá? E vá eliminando aquelas que você não gosta muito, aquelas que você não se identifica. E deixar só aquelas que você gosta. E uma vez que você deixou ali só as carreiras que você gosta, realmente sentar um pouco e avaliar cada uma daquelas opções. Então, poxa, digamos que eu decidi ali de 10 cargos ou profissões possíveis, eu deixei apenas 4. Legal, essas 4. Senta lá e avalia os prós e os contras de cada uma, o que você vai utilizar ou não em cada uma dessas profissões. E isso é bem interessante. Depois que você avaliar, aí sim a gente entra no quinto passo, que é o quê? Que são as ações. O que eu posso fazer para chegar onde eu quero? Eu preciso fazer um curso livre, eu preciso fazer uma faculdade, um curso técnico resolve o meu problema? Muitas vezes a gente se apega aí à faculdade, MBA, mestrado, PhD, não sei quanto mais aí, e na verdade o que a gente precisava mais era mão na massa. Então, às vezes, um curso técnico resolve o seu problema. Tá? Então, a ideia aqui é você ser específico e realista. Tá? Então, eu realmente, para ter esse cargo aqui, eu preciso fazer o curso X. Então, para atuar nesta área, eu preciso de não sei quantas horas de voo para fazer tal coisa. Então, essas metas que você vai criar, elas têm que ser mensuráveis. Tá? E não adianta muita coisa você colocar lá assim, um dia eu vou ser médico, um dia eu vou ser analista de sistemas, um dia... Cara, você tem que ter uma coisa tangível, sabe? Então, eu sei que para atuar no cargo X, eu preciso de uma faculdade de 2 anos. Ótimo. Então, a gente está agora em 2015, então você fala, bom, em 2017 eu estarei atuando nesta área. Certo? Então, a gente tem que ser bem específico. E inclusive, esse é o sexto ponto, que é ser específico com as datas e se ater a elas. Então, você tem que colocar datas no seu planejamento de carreira e fazer o possível e o impossível para se ater a elas. Você tem que estar realmente ali alinhado para onde você quer chegar. Então, depois de todos esses passos que você fez aqui, até o quinto e agora o sexto, anualmente ou a cada 6 meses, reavalie as suas metas. Reavalie os pontos ali do seu plano de carreira para saber se você está indo realmente na direção que você traçou, se você tem que fazer algum ajuste de rota ou se você está realmente conseguindo aquilo. Né? Se você já está realmente começando a conquistar lá os primeiros passos do seu plano de carreira. E o sétimo passo, o último, mas não menos importante, é a mão na massa. Sabe, agora que você delineou tudo que você precisava, você sabe quais são os pontos que você precisa trabalhar, você definiu as metas, você fez a análise dos cargos, você se conheceu, você descobriu suas habilidades, você eliminou aqueles cargos que talvez você não goste tanto de trabalhar, agora é hora de pôr a mão na massa. E o que é pôr a mão na massa? Ah, tem um curso para fazer? Beleza, eu vou lá e vou fazer um curso. Tem um estágio não remunerado para fazer? Beleza, eu vou lá e vou fazer esse estágio. Tem um trabalho voluntário para fazer nessa área, para ver se eu conheço mais ou menos? Ótimo, vai e faça. Então, a grande sacada agora é, comece a pôr em prática todo aquele plano, todo aquele planejamento que você fez. Senão não vai adiantar absolutamente nada esse trabalho que você fez de delinear aí com a sua carreira, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, de como criar o seu planejamento de carreira. E a gente se fala no próximo podcast. Olá, aqui é o William. Espero que você tenha gostado desse podcast. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para mim, pode me mandar no william@crisoarrota.com.br. Pode dar uma olhada também lá na nossa página no Facebook, facebook.com/crisoarrota. Não deixe de acessar o nosso site, tá? É o www.crisoarrota.com.br e o mais importante aí pode ser também você se inscrever no nosso canal do YouTube. Todos os podcasts vão estar lá dentro da playlist chamada Coaching na Estrada. Então, os próximos episódios eu também vou colocar lá. Espero realmente que você tenha se divertido, que essas dicas sejam úteis. E qualquer coisa é só falar com a gente. Um abraço e até depois.